Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Hospital Jorge Saad. Há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins. Boa tarde, Tocantins. A gente está ao vivo para todo o estado, 1h em ponto. Começamos um pouquinho mais tarde porque a Seleção Brasileira de Vôlei deu trabalho, hein? Deu trabalho, mas ó, o coração ficou aqui e a gente conseguiu a vitória contra a Argentina. Mas é claro, vamos ter muita notícia para você. E a gente já começa a nossa edição de hoje falando que, enquanto outras capitais brasileiras já estão imunizando pessoas acima dos 18 anos, Palmas ainda está na faixa dos 40. É uma situação que está preocupando especialistas, já que com esse cenário, a população mais ativa, que circula mais, aí está desprotegida, né, infelizmente, contra as formas mais graves desse vírus. A vacina representa a esperança de uma vida normal, mas para que isso aconteça, segundo os cientistas, pelo menos 60% da população tem que estar vacinada. No Brasil, de janeiro até esse domingo, 17,73% dos brasileiros tinham completado a imunização. Aqui no Tocantins não é diferente, apenas 13% da população recebeu as 2 doses da vacina. Mas um detalhe chama a atenção: o ritmo de vacinação entre as capitais por idade. Aqui em Palmas, por exemplo, nesta segunda-feira começa a vacinação para as pessoas com mais de 40 anos sem comorbidades. Enquanto isso, em outras capitais, a vacina já chegou para os mais jovens. É o caso de Rio Branco, capital do Acre, que está vacinando pessoas com mais de 18 anos, e Vitória, no Espírito Santo, que vacina as pessoas com mais de 30 anos. A capital acreana tem 407 mil habitantes e já recebeu 168 mil doses. Vitória, no Espírito Santo, tem 365 mil habitantes, já recebeu 356 mil doses e aplicou mais de 333 mil. Já a capital Palmas, que tem, segundo o IBGE, 306 mil habitantes, recebeu pouco mais de 150 mil doses do imunizante. Esses dados revelam que, mesmo com uma quantidade de doses recebidas similar a Rio Branco, a capital acreana conseguiu avançar muito mais na ampliação da faixa etária. Já na comparação com a capital do Espírito Santo, é possível perceber que, mesmo com uma população praticamente igual, a capital, que fica na região sudeste, recebeu mais que o dobro de vacinas. Segundo esse professor da Faculdade de Medicina da UFT, apesar dos fatores determinantes para a distribuição das doses da vacina, como o nível de contaminação de cada região, é necessário uma melhor coordenação dos gestores nesse processo de aquisição e aplicação das vacinas. Eu acho que está faltando articulação e coordenação entre a gestão federal e os gestores estaduais e municipais. O Elian, que tem apenas 20 anos, trabalha direto com o público em um shopping da capital e anseia pela dose da vacina. Porque tem capital que já estão vacinando pessoas de 18, 20 anos, então a expectativa é muito grande. A expectativa é a mesma deste público, considerado ativo, que infelizmente também vem sendo contaminado pelo vírus da Covid. Eu fico exposta ao vírus quando eu estou no meu ambiente de trabalho, onde eu tenho contato direto com as pessoas, ou no mercado, porque eu tenho que pegar nos produtos para poder colocar no carrinho, ou na academia. São várias coisas que eu posso estar exposta ao vírus, né? E grande parte da minha família, eu acredito que já tenham vacinado, os meus pais já tomaram a primeira dose, as minhas avós já tomaram as 2 doses, então elas estão imunizadas. E a minha expectativa é um pouco baixa para ser vacinada, porque está muito grande a demora, a idade não baixa. A vacinação é urgente. Para o especialista, a lentidão, além de atrasar a imunização, traz o risco do surgimento de novas variantes. Nós não podemos nunca pensar nessa hipótese de imunidade populacional, que as pessoas chamam equivocadamente de imunidade de rebanho, né? Não é imunidade. Nós não somos gado, nós somos gente, então é imunidade populacional. Em caso de vírus só ocorre com vacinação, e vacinação rápida, para não dar oportunidade de aparecer variantes que se tornem resistentes à vacina.
Até agora, todas as vacinas, alguém fica escolhendo vacina A, vacina B. Vacina boa é aquela que está possível de chegar no meu braço. Mesmo com a vacinação, os cuidados ainda devem continuar. A vacina é um instrumento, é um meio. Nós temos outras medidas que precisam caminhar juntas. Aglomeração, não podemos ficar perto das pessoas menos de 1 metro, continuar usando máscara, fazer higienização das mãos com frequência, com água e sabão quando puder, ou então com álcool e gel. Nós questionamos o governo do estado sobre essa quantidade de doses que estão sendo destinadas aqui para o Tocantins, principalmente para a nossa capital. O governo do estado disse o seguinte, que todos os estados da federação e os municípios recebem doses de acordo com o seu percentual populacional e também com a conformidade com os grupos prioritários que existem nessas cidades. O governo do estado disse também que estados como Espírito Santo, que nós citamos na reportagem, e o Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão e Amazonas receberam mais vacinas que outros estados, proporcionalmente, porque fazem áreas fronteiriças com outros países ou contam com portos que recebem navios estrangeiros e por terem sido também detectadas novas variantes do novo coronavírus nas suas populações. Vamos saber agora o andamento da vacina aqui no nosso estado? Os dados do vacinômetro vão aparecer aqui no telão para você acompanhar. O Tocantins, então, já recebeu 1.009.920 doses. A gente distribuiu 910.949 doses e aplicamos 792.773. Vamos saber como que está a situação de São Félix do Tocantins, é a cidade em destaque no raio-x da imunização de hoje. São Félix recebeu 1.111 doses, aplicou 677 na dose 1, 303 na dose 2. A gente tem um percentual, então, de vacinação com dose 1 de 42,37% da população. 18,96% da população receberam 2 doses, e 0,94% da população recebeu 1 dose. Para a gente detalhar esse processo de vacinação em São Félix, eu vou conversar agora com a Jarla de Abreu Ribeiro. Ela é secretária de Saúde da cidade. Muito boa tarde para a senhora, obrigado por estar aqui com a gente ao vivo. Hoje, aí em São Félix, qual que é o público que está sendo imunizado? Boa tarde, a gente está já na fase de acima de 30 anos, já está vacinando de acordo com a liberação das doses de vacina pelo Estado, a gente está seguindo esse cronograma certinho. A procura pela vacina da população está sendo interessante? Porque eu vi que vocês aplicaram quase todas as doses, né, que vocês receberam. Sim, a procura está bastante, sim. Agora, vocês têm aí pouco mais de 110 doses em estoque. Essas doses elas estão reservadas para a dose 2. Como é que está essa situação, secretária? Sim, as doses que a gente tem são todas as doses de pessoas que estão esperando o dia da D2. E existe já a previsão para ampliação aí desse público? Sim, todas as terças e quarta-feira a imunização faz a liberação das doses, a gente manda buscar e de acordo vai chegando, a gente vai ampliando esse público. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Agora, a primeira edição. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Dia da Avó e dos avós e também a gente fala sobre saúde dos nossos vovôs e vovós. Fica por aí. Olha, o mercado foi destruído por um incêndio na madrugada desta segunda-feira em Colinas do Tocantins, na região norte do estado. Eu vou conversar com o Márcio Vinícius agora ao vivo, ele tem as informações para a gente agora. Márcio Vinícius do Jornal do Campo, Márcio Novaes. Boa tarde, Márcio. Uma ótima tarde para você, Roger, e a todos. Olha, esse incêndio começou por volta das 5h30 da manhã de hoje, neste estabelecimento comercial em Colinas do Tocantins, aqui na região norte do estado. E quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o estabelecimento já tinha sido consumido pelas chamas. Todos os produtos, equipamentos, inclusive o teto do estabelecimento, tinha desabado. O Corpo de Bombeiros, então, controlou as chamas e fez aquele rescaldo, para resfriar o estabelecimento. O local está interditado porque toda a estrutura ficou abalada e ainda não se sabe o que provocou este incêndio. Roger. Obrigado, Márcio. Desculpa pela confusão mental deste apresentador. Márcio Novaes falando ao vivo com a gente direto de Araguaína. Hoje é dia dos avós. Daqui a pouquinho, inclusive, tem uma reportagem especial
Mas como é que os netos e todas as outras pessoas que moram com os idosos podem contribuir para uma rotina mais saudável para eles, hein? É o que a gente vai descobrir agora. A Aurora Fernandes está com uma médica geriátrica para trazer todas essas informações para a gente. Boa tarde para vocês. Oi, Gê, boa tarde a todos. Inclusive é bom começar desde jovem já fazer exercício para memória, viu? Quem vai falar com a gente é a doutora Etienne. Boa tarde, doutora Etienne. Olá, boa tarde a todos. E aí, qual que é o papel da família, das pessoas que convivem com esse avôzinho para garantir que ele tenha uma vida mais saudável? Dá para ajudar? Dá para a gente contribuir de alguma forma? Sim, com certeza. Desde a atenção, o cuidado, né? Que seja com a alimentação, com as coisas daquele idoso, os estímulos, né? Então, em relação à memória, né? Esses estímulos cognitivos, o abraço, o carinho. Hoje em dia, mesmo a gente estando longe, é muito importante esse apoio à pessoa, né, aos avós. Porque nós temos hoje em dia avós bem distintos, aqueles tradicionais, e existem muitos outros avós que são jovens até alguns mais modernos. Então, é uma gama muito grande, né, de avós. E essa questão de usar a tecnologia para se aproximar, é bacana? A pessoa se sente mais presente no convívio da família, mesmo por uma ligação de vídeo? Sim, acaba aproximando. Então, esse encontro intergeracional entre as crianças, adolescentes, com seus avós, ajuda muito. É uma troca de experiência. Então, é muito importante e muito válido. Talvez essa pandemia trouxe essa aproximação entre duas gerações totalmente opostas. E é bacana incluir esses avós em programas que não seriam geralmente do cotidiano, do costume deles. Nem vou chamar porque meu avô não gosta disso. Sim, a pessoa, né, a gente só vai saber se a gente convidá-la. Então, é bom chamar para fazer atividades diferentes, ver coisas diferentes, vai estimulando aquela pessoa. Tá certo, muito obrigada. E eu queria também aproveitar e desejar um feliz Dia dos Avós, principalmente para minha avó Maria. Muito bem, um beijo para a avó Maria, Roger. Cadê o feliz Dia dos Avós para sua vozinha? Não teve, não? Então, é porque brigaram comigo aqui, o tempo acabou, mas um beijo. Dona Leni, te amo. Mãe. Acabou realmente o tempo, a gente está correndo bastante. A gente está envolvido super com os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Nossos atletas estão ali derramando lágrimas, suor, buscando por medalhas. Essa preparação começou há muito tempo. Atletas de ponta geralmente já começam nessas modalidades na infância. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Durante toda a semana a gente vai incentivar as nossas crianças no esporte. Pode ser por modalidades esportivas olímpicas, pode, mas também só pode ser para se movimentar, né, Lucas? Boa tarde. Vamos cair na piscina hoje? A vontade é muita, viu, Roger? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. E olha, os multicampeões olímpicos, inclusive, começaram assim, né, Roger? Com aquela atividade para exercitar o corpo e, de repente, a coisa ficou séria. Michael Phelps, Sandro Dias, por exemplo, que é o grande campeão dessa modalidade no esporte paralímpico. A gente conversa com o professor Gustavo Henrique, nome de medalhista olímpico dessa modalidade, inclusive. Boa tarde, professor. Obrigado por nos receber. A importância de começar mais cedo e aquela criança, de repente, se tornar um atleta de alto nível nessa modalidade. Bom dia a todos, é uma grande satisfação. Então, a natação a gente sabe que é um esporte olímpico, é um esporte que agrega tanto para a família brasileira, né? E quanto mais cedo você começar, melhor. O ideal é começar sempre com 6 meses, porque a criança já fechou toda a sua vacinação. E quanto mais você treinar, se dedicar, você conseguirá chegar a um esporte olímpico e com certeza com sua determinação e seu foco, almejar grandes sonhos. E geralmente como que funciona o programa de vocês voltado especialmente para o atleta, não só para a prática da atividade, mas preparar de fato essa pessoa para se tornar um atleta das piscinas? Aqui na academia a gente tem uma metodologia onde a gente consegue avançar os níveis e com o passar dos níveis o aluno vai chegando a partes mais difíceis. E nessa parte, que é a minha parte de aperfeiçoamento e condicionamento físico, onde a gente consegue pegar esse aluno e moldar ele para chegar a ter cada vez mais desenvoltura, visando sempre o alto rendimento. Aqui, por exemplo, vocês já tiveram exemplos dessa modalidade de atletas tocantinenses que começaram simplesmente com uma prática esportiva e se tornaram campeões? Sim, a gente tem aqui no estado referências, né, como o Gustavo Borges. Aqui foi aluno, não meu, mas começou cedo também, dava até na outra academia.
e hoje ele é pra gente uma referência também. A gente também tem vários atletas, como o Rafael Maione. Obrigado. Ok, beleza, professor. Muitíssimo obrigado. É isso, Roger. Piscina pode se tornar coisa séria, inclusive com medalha olímpica. Bom, deu vontade de pular aí, viu, Lucas? Vamos no intervalo comercial, daqui a pouquinho você vai acompanhar os números atuais da pandemia aqui no Tocantins. E a gente também tem uma reportagem super especial para homenagear os nossos avós. A gente está de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição. Você vai ver que o Tocantins registrou 270 novos casos nesse último boletim epidemiológico. Temos, então, 207.995 casos. Hoje temos 12.272 casos ativos, 3.472 mortes. São 6 novas mortes nesse boletim epidemiológico, 314 pessoas internadas, tratando da Covid-19. E o número de recuperados é de 192.251 pessoas. Esses são os dados mais atuais da pandemia. Hoje é dia de celebrar os nossos avós. E se você tem os de sangue ainda pertinho, ó, aproveita, viu? Porque se não tem, você pode trocar experiências com algum vovô ou vovó por aí, porque os aprendizados, olha, são para uma vida inteira e ultrapassam as gerações. Na família Parrião, o amor vem de várias formas, desde o beijinho dos integrantes mais novos, até o sabor da paçoca que virou negócio para Tatiana, um DNA que começou com a bisavó. Eu aprendi com a minha mãe, Alderina, e a minha mãe aprendeu com a minha avó, Mariana. Eu fui criada nesse sistema, meu pai fazendo farinha, a família inteira. O Miguel e o Ailton vão saboreando outro momento importante para a família Araújo, que é de Santa Rosa do Tocantins. Bom, a experiência de ser vovô é um verdadeiro elixir da juventude. É uma alegria renovada, é um prazer enorme poder conviver com o neto e ver, aprender coisas que eu provavelmente não vi meus filhos aprendendo. Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Ser o avô do Miguel, está com 1 ano e 4 meses, é a alegria aqui da casa e está aprendendo muita coisa interessante. E sabe aquela brincadeira simples na praia? Catar coisas na areia e brincar de castelo? Hoje é a oportunidade que vovó e netinha aproveitam bem. Eles me dão força para poder sobreviver. Todos os problemas, todas as situações. O amor que eu sinto por eles é um amor infinito, um amor sem explicação. Eu tenho meus netos todos os dias comigo, eu não consigo ficar sem ter esse contato com eles. O amor pelos bichos na fazenda, cuidar das galinhas nessa fase da vida, ganhou a companhia mais que especial. É diferente ser vô e vó de ser pai e mãe, porque a gente não tem aquele compromisso que a gente tinha como pais de trabalhar, de ser provedor de saúde, de educação, de alimentação. Agora não, agora é mais o brincar. Não deixa de também ter a parte educativa, né? A gente limita, principalmente coisas que possam arriscar a integridade física deles. A gente ensina também os mesmos princípios que a gente ensinava para os filhos, para que eles se tornem homens e mulheres tão bons quanto os pais são. É que hoje eu tenho tempo de curtir o neto, né? De sentar no chão, de dar atenção, de brincar. E na época que a gente é pai, a gente se preocupa muito em educar os filhos. É saúde, é educação, né? A gente trabalha o tempo todo para a gente prover o melhor para eles. E às vezes não tem esse tempo que hoje o avô e a avó têm, né? De sentar no chão, de brincar, de curtir a natureza, sair com eles para passear, cuidar dos animais, né? A roda de conversa em família tem sempre o vovô Antônio e a vovó Edilene como participantes que não podem faltar. É a diversão quando todos os primos estão reunidos. Eu acho legal que a gente brinca e se diverte. Além da Alice, o João Antônio e o Pedro sempre têm uma história divertida para levar da casa patriarca da família Araújo. A vovó, mais que coruja. Não tenho palavras assim para lhe dizer o que é o amor de um neto, porque é todos eles, e não existe distinção, todos eles é o mesmo amor.
Tudo, eu não sei nem se dobro é o suficiente. Porque é muito. É amor mesmo assim. O seu Antônio sempre trabalhou com a construção civil, mas depois que veio a aposentadoria, o ofício de construir coisas virou uma doce brincadeira com os netinhos. Uma mini cidade que chama a atenção, uma roda gigante, mesas e cadeiras e até um carrossel. O vovô inventor nem sabe dizer quem é mais feliz nessa história. Eu acho que somos netos. Já digo isso. Delícia, né? Eu, infelizmente, já não tenho mais meus avós aqui na terra junto comigo, mas meu avô, chamado de Vô Dedeco, me ensinava muita coisa. E, ó, bateu saudade agora. Então, feliz Dia dos Avós. Aproveite bastante para abraçar o seu vovô e a sua vovó. 1h25 a gente está terminando agora. Obrigado pela sua companhia. Você revê a nossa edição lá no G1 Tocantins. Beijo, tchau, boa semana, boas notícias pra gente. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Hospital Jorge Saad. Há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins.